Olá, bom dia. Bom dia a todos do Centro Espírita Caminho da Luz. Vamos iniciar aqui mais uma live, mais uma prece. E nesse instante vamos agradecer a Deus nosso Pai pelo dom da vida e pela oportunidade da comunhão com os Espíritos de Luz. Com o Caminho da Luz, nossa casa espírita, e com os nossos companheiros queridos. Pedimos que possamos assimilar e compreender o ensinamento que vamos receber e aplicá-lo em todos os dias de nossa existência, que façamos o Evangelho de Jesus presente em todos os nossos atos, o nosso dia a dia, e que estejamos sempre com Jesus e que Jesus esteja sempre conosco. Hoje nós vamos ter a palestra da Conceição. E a Conceição já vai se preparar para o Evangelho de hoje. Agradeço a todos e que Jesus nos abençoe e nos proteja. Conceição, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia para vocês. Bom dia para todos. Que Deus nos proteja e abençoe. Gratidão profunda a esta casa tão abençoada, aos seus diretores espirituais, diretores presenciais, aos companheiros como o André, que está me tutelando hoje, e a todos os nossos participantes que levem o nosso carinho, a nossa vontade de ajudar e de ajudar-nos. O Evangelho de hoje trata da parábola, a parábola do bom samaritano, o maior mandamento. Esta parábola está incisa no capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele tem como título principal: Fora da caridade não há salvação. Jesus falava-nos e fala-nos por parábolas. E as parábolas são narrativas fidedignas, não ilusórias, que trazem informações de forma indireta para que cada um, a seu tempo e modo, possa compreendê-la e vivenciá-la. Essa é a grande sabedoria de Jesus, o maior de todos os educadores de todos os tempos. Essas parábolas funcionam a nós, desde aquela época, como caminheiros, e até hoje, como tentativa de aperfeiçoamento para a nossa aprendizagem. E esse capítulo inicia-se com uma colocação de Jesus, e que muitas vezes, se nós não entendermos o que significa a parábola, começamos a assustar pelos termos que Jesus usaria, né? Às vezes termos impactantes, figuras de linguagem, alegorias, mas não podemos nos esquecer que nós éramos naquela época um povo rude, um povo extremamente simples e sofrido, que sonhava em ter um bom lugar para viver e um bom lugar para ficar nos céus. Éramos dependentes, a nossa atividade principal era a agricultura e a pecuária. E é por isso que todas as parábolas de Jesus vêm cifradas, vêm determinando os hábitos da época. Esses hábitos eram as plantações, por isso que nós vemos trigo e joio, vemos a figueira que secou, enfim, uma série de parábolas que falam da natureza. E também outras tantas que falam dos costumes da época, porque a intenção de Jesus era fazer-nos compreender o princípio que seria depois trazido no futuro. E esse capítulo começa e diz assim: quando o Filho do Homem vier, o Filho do Homem era como Jesus era considerado na época. Ele reunirá todas as nações e, como um grande pastor, separará em rebanhos, entre ovelhas e cabritos, lado direito e lado esquerdo, lado bom e lado mau. Isso nós já vimos várias vezes no céu e no inferno, quando no nosso processo evolutivo estava preso a punição e o medo. Nós fomos evoluindo com o tempo.
utilizando a inteligência que o Pai nos deu, o discernimento, a consciência, e cada um à sua maneira. E esse povo, muito assustado, porque todos queriam ficar do lado bom, perguntam a Jesus, e quem ficará desse lado? E Jesus responde, aquele que agradar ao nosso Pai. E quem nos agradará? Aquele que me deu comida quando eu tive fome, me deu água quando eu tive sede, cobriu-me quando não tinha vestes, curou as minhas feridas quando estava machucado, visitou-me e acolheu-me. E esse povo pergunta a Jesus, quando fizemos isso? Nós não lembramos, nós só trabalhamos. E tinham medo, porque tinham que entregar os dízimos, os impostos, né? E ele responde, todas as vezes que ajudastes um dos meus menores irmãos, foi a mim que ajudastes. E os outros dizem assim para Jesus, e quem vai para o outro lado? O lado temeroso, o lado do inferno, o lado do mal? Ele responde, todo aquele que não fez ao meu irmão menor aquilo que eu acabei de dizer, aquilo que eu disse. Jesus, durante todo o tempo, embora traga as verdades cifradas devagarinho, em todas as parábolas e em todas as passagens do Evangelho, nós notamos que a grande preocupação dele era falar de um futuro mais feliz, de uma busca pela felicidade através do auxílio ao próximo e também da luta do bem pelo mal. Até aquele momento, ganhava-se pela violência. O céu estava lotado, os fariseus, os escribas, dominavam o povo sob a ação do medo. E, de repente, no meio dessa multidão, um fariseu questiona Jesus. Fariseu eram os doutores da lei, né? E diz assim para Jesus, como é que ganha essa vida eterna? Não temos uma forma de ganhar. E Jesus lhe pergunta, qual o maior mandamento da lei? E ele responde, amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito, e ao próximo como a si mesmo. E Jesus, olhando para o fariseu, diz, fazeis isso e ganharás a vida eterna. Todo educador supremo responde sempre fazendo uma pergunta. E Jesus era dotado de todas as metodologias educacionais, científicas e filosóficas. E esse fariseu, meio que indignado, porque considerava-se um ser meio que supremo, diz a Jesus, mas quem é meu próximo? Porque para ele um próximo seria um outro fariseu. E aí Jesus entra com a parábola do bom samaritano. E diz Jesus assim, ao povo e aos fariseus presentes. Um homem vinha de Jerusalém a Jericó, trazendo sua carga e seus pertences. É assaltado, tiram-lhe tudo, batem, machucam e o deixam inerte no chão, sem atendimento. Nessa estrada, passa primeiramente um sacerdote. Nós vamos lembrar que na última live comentamos que o povo judeu era dividido em grupos, né? Os mais elitizados, os menos favorecidos. E os sacerdotes eram as figuras principais da igreja, dos templos. Eles não podiam se tornar impuros. Nesta época, as classes sociais eram divididas pelo fardamento, pela roupa. E o sacerdote não para, porque ele não pode tornar-se impuro. Vai aí uma orientação, principalmente de Severino Celestino, um grande estudioso, ele nos diz assim, vamos analisar e não julgar, porque havia alguns costumes na lei judaica, sobre contaminação de sangue, esse tipo de coisa. Então, os sacerdotes não podiam fazer esse tipo de socorro. Em seguida passa um levita, e os levitas eram ministros dos sacerdotes. Usavam um fardamento diferente, mas tinham responsabilidades também na igreja. Sentiu certa pena, condoeu-se, mas seguiu. Ele não podia parar suas atividades para atender um semelhante. Até que passa um samaritano. Samaritano era um judeu de Samaria. Samaria é uma região também considerados eram judeus, mas eles não se consideravam judeus e não eram considerados pelos demais como judeus.
porque eles tinham uma característica diferente. Embora eles respeitassem Deus, o mesmo Deus, usassem as leis mosaicas, eram muito mais fraternos, muito mais sensíveis, condoíam-se com o povo e com a dor humana. E esse samaritano cuida das feridas com vinho e azeite em faixas, leva este homem para a primeira estalagem e diz ao hospedeiro da estalagem: eu tenho só 2 denários. Os denários eram as moedas menores que existiam na época. Deixo-te estas e comprometo-me a voltar e ressarcir todos os teus gastos. Nesse momento, Jesus vira-se ao fariseu e lhe diz assim: dos 3, qual foi o mais misericordioso? E imediatamente o fariseu responde: o que acolheu, o que ajudou. Jesus olha para o fariseu e diz: vá e faça o mesmo. Toda a doutrina, todos os ensinamentos de Jesus estão baseados na caridade. Falando sutilmente, ele mostrava da igualdade como família universal entre todos os seres humanos. Vamos pegar essa parábola e trazer para os nossos dias. Este homem que estava no caminho era um de nós, caminheiros da humanidade. Ele sai de Jerusalém para Jericó. Esse caminho, essa estrada, era chamado Caminho do Sangue, onde ocorriam os grandes assaltos, os grandes arrebatamentos humanos, as matanças. Somos nós que estamos numa situação confortável e de repente acontecem dificuldades que temos que enfrentá-las, das mais simples às mais complicadas. E foi isso que este homem da humanidade fez. Saiu do lugar mais simples, mais acomodado, onde residia e tinha o seu comércio, e foi para o caminho do sangue. Nada diferente do que enfrentamos nos dias de hoje com a pandemia. Quantos sacerdotes e quantos levitas passam por nossas vidas? Muitas vezes nós nos frustramos porque esperávamos ou esperamos daquele que é mais culto, daquele que é mais sábio, daquele que entende mais posturas mais compassivas, mais coerentes. E elas não acontecem. E por que é que elas não acontecem? Porque este ser não está ainda no caminho da evolução moral correta. O mesmo acontece com o levita. Ele chega a sentir pena, mas ele coloca a necessidade dele à frente da necessidade do samaritano. Não foi o que fizemos quando vimos essa pandemia muito longe de nós? Lamentamos, tivemos pena, mas só assustamos quando ela chegou para nós. E esse samaritano, quem é? Jesus. Ele chega, ele ajoelha-se, ensinando-nos: dobre os joelhos diante das grandes dificuldades. Saia do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Peça socorro. E Jesus trata-o com vinho e com azeite. Vamos lembrar que naquela época não existiam remédios, muito menos médicos. O vinho era usado como antisséptico e também como analgésico. E o azeite era usado como um hidratante, como um harmonizante da pele. A simbologia de enfaixar é cuidar. Quando eu enfaixo, eu acolho, e quando eu acolho, eu cuido. Ergueu esse homem, e todas as vezes que necessitarmos, se conseguirmos pedir a Deus e a nosso Mestre Jesus, ele nos erguerá. E levou a uma estalagem, um lugar seguro. Vamos lembrar que Jesus, num outro capítulo, nos diz assim: guarda teus verdadeiros tesouros no tesouro do coração, onde a ferrugem não estraga, o ladrão não rouba, a traça também não estraga. Essa estalagem representa o meu interior, onde Jesus faz morada. E quando ele diz 2 denários, ele diz que a caridade não precisa ser feita com grandes fortunas. Ela pode ser uma caridade moral que é imprescindível, principalmente nos dias de hoje, mas muito mais a caridade afetiva. Então Jesus trazia todas as parábolas com explicações para a vida prática, que nós deveríamos usá-las de acordo com o nosso discernimento.
Jesus coloca a caridade como a virtude primordial para a evolução moral. Traz com ela as duas principais virtudes, a fé e a esperança. Mas das três, a caridade ainda persiste. E por que a caridade persiste? Porque ela é inerente ao homem. Ela existe em todos os seres, do mais rico ao mais pobre, do mais culto ao inculto, do que mora perto da civilização e do que mora distante. A fé é aprendida, ela é cultivada. E a esperança só acontece quando eu tenho fé. Portanto, a base fundamental de todo o trabalho de Jesus está baseado na caridade. E ele não coloca a caridade como segunda opção, mas como ponto básico. E ele diz assim, fora da caridade não há salvação. E essa caridade vem através de demonstrações. Deus nosso Pai, sabedor das nossas fragilidades, das nossas dificuldades e da necessidade de exemplificadores, traz-nos através de tempos e tempos as nossas referências. Então, de lá para cá, vamos pensar em Sócrates, em Moisés, em Jesus, mas caminhando para cá, nós temos uma Madre Teresa, independente de religião, nós temos um Papa Francisco, nós temos um Chico Xavier, nós temos um Gandhi, nós temos um Divaldo, nós temos todos os filósofos, nós temos todos os educadores. E hoje, os grandes educadores, como Paulo Freire, por exemplo, Maria Montessori, que criou o construtivismo, achamos que foi uma criação. Não, foi uma inspiração. Pestalozzi, Rousseau, Piaget já usavam tudo isso. Pestalozzi, dentro da escola onde foi educado Allan Kardec, que era rival, que tornou-se para mim um dos maiores professores da humanidade, jamais atendeu uma criança de cima a baixo, ajoelhava-se para atendê-la. E o grande educador, aquele que se dedica à formação moral de um ser, iguala-se. Todas as vezes que eu quiser me mostrar superior, e é isso que vem na parábola, os últimos serão os primeiros, ou as bodas e as núpcias, senta-te no final, não te coloque à frente, serás visto e serás medido pelas suas atitudes. Assim nos ensina Jesus. Eu não preciso me evidenciar, eu preciso praticar a caridade. E dentro disso temos uma figura importantíssima que é Paulo de Tarso. Transformou-se e ele traz um ensinamento dentro de uma fala belíssima, onde ele fala das transformações físicas, materiais e espirituais. E que nem elas terão valor para a evolução se não tiver prática da caridade. E ele belíssimamente nos diz assim, ainda que eu fale a linguagem dos homens e dos anjos, que eu tenha todo conhecimento, se eu não tiver caridade, eu nada serei. Ainda que eu tenho, e ele diz mais, né? Eu sou um metal que tine, um sino que faz barulho, quer dizer, eu só causo tumulto, eu só explano palavras bonitas e vazias de sentimentos. Mesmo que eu tenha o dom de conhecer todos os mistérios, todas as ciências, ter a fé que remova montanhas, se eu não tiver caridade, eu nada serei. E ainda que eu entregue todos os meus bens, a parte material, e ponha o meu corpo a queimar, é aquilo que eu tenho de riqueza, sem a caridade, tudo isso seria em vão. Caridade é generosa, é silenciosa, não quer estardalhaço. É o que Jesus vem nos trazer, o que a tua mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Isto ainda para nós é muito difícil, porque precisamos ser enaltecidos. E ser enaltecido também não é negativo. Cuida apenas com o grau que esse enaltecimento vai fazer no controle do teu ego. Se ele me fortalecer e me proporcionar um conhecimento maior, ajudando o próximo, perfeito. Se eu quiser tê-lo para identificar-me como melhor,
dobre seus joelhos, porque o tombo vem. Dentro do plano espiritual, ninguém nos perguntará graduação, formação, bens conquistados, mas os valores adquiridos, o que fizeste com aquilo que eu te ofereci. E Paulo de Tarso nos ensina uma coisa muito importante dentro desse conhecimento. O nosso destinatário será feliz quando nossas ações estiverem presas à caridade. E assim nossa consciência responderá. Na Terra, aprender a viver compartilhando. Nós estamos sendo convidados nesta pandemia a entender que somos uma família fraterna, que somos irmãos. A dor que causa no meu irmão chinês, no índio, ou em qualquer pessoa de um país mais evoluído ou de uma região esquecida, é meu irmão. E a dor dele refletirá em mim. Não basta mais sermos hoje felizes em família. Temos que ser felizes na família universal, dividindo um com o outro, aprimorando-nos em dor. Normalmente se fala assim, desta pandemia ninguém sairá o mesmo. Depende. Depende do que eu levar. Eu posso sair com os meus valores muito mais refinados e sensíveis. Quando a dor do meu irmão, as perdas, os desencarnes aparecem no meu coração. Mas eu posso também optar por tornar-me revoltado, por dizer que aquilo não aconteceu comigo, então eu lamento, mas nada posso fazer. Posso negligenciar regras, preocupando-me comigo e com a minha família, esquecendo-me que cada vez que eu negligencio uma regra, eu afeto um irmão, que pode estar mais sensível, que pode precisar de um acolhimento. Não adianta entregarmos a nossa felicidade nas mãos políticas e governamentais. Essas leis são mutantes, são dos homens. A felicidade está em nossas mãos. E é por isso que Jesus vem e nos fala assim, fora da caridade não há salvação. De que salvação Jesus nos fala? Não da verdade, porque a verdade é relativa. A verdade varia de acordo com a cultura, com o tempo e com as intenções. O que é um hábito, e Cláudia Midon falou em hábito, o que é um hábito para mim pode não ser para um africano. As culturas determinam as leis. E o que é para mim assombrante, para um outro país pode ser natural. Então a salvação não está na verdade, porque a verdade pertence ao mundo dos homens e ela é relativa. Só há uma verdade, a verdade divina que é absoluta. As leis divinas, elas são imutáveis. E Deus as usa para apresentar as suas obras. Deus manifesta-se através das suas obras. E é por isso que Jesus nos diz assim, quando teu coração fraquejar, quando tiveres dificuldade, quando estiveres em falso na tua fé, olha a natureza. E aí no capítulo 25 ele fala, olha as aves do céu, olha as flores do campo. Eles trabalham para o dia. Eles colhem, pegam alimento, levam para os seus filhotes, ensina-os a comer, prepara-os para voar e leva-os para a vida. As flores do campo ficam viçosas mesmo sabendo que o sol vai queimá-las. E nós nos preocupamos em guardar, em armazenar. Aquela parábola em que Jesus diz que o homem lota os celeiros de semente e elas apodrecem. Então a nossa felicidade não está nesse tipo de verdade, está na partilha. Quando eu entender que a minha mesa farta é a mesa de um irmão meu. E eu não estou prestando favor nenhum. Eu estou fazendo compartilhamento. Esta é a lei divina, né? Então, dentro desta lei, não caberá preconceitos e discriminações. Quando eu discrimino uma pessoa por raça, cor, religião, quais as garantias que eu tenho, que são nenhuma, porque tem o véu do esquecimento, que eu não fui igual ou talvez pior do que ele. Então, o que nos cabe é o compartilhamento.
É a divisão para que haja multiplicação. Um processo bem inverso matemático. Quando Jesus diz que fora da igreja não há salvação, ele explica da mesma forma. Porque a igreja, os ritos, as religiões, também são feitas pelo homem. Deus não fez religiões, ele criou religiosidade, ele criou a fé. Aquela semente que vem dentro de nós, aquele germe que vem dentro de nós e que nós os desenvolvemos de acordo com os nossos interesses e as nossas sensibilidades. Pertencer a esta ou aquela religião não me categoriza como melhor ou como pior, mas como um ser que procura Deus. E foi isso que Jesus disse aos seus discípulos. Quando bateres a porta e pedires licença para entrar, se negar, bata os teus pés, tire a poeira, dê meia volta e volte. A grande importância é sabermos onde colocamos os pés. Se num lugar idôneo, vira um templo, uma igreja. Não importa o nome que receba. Templo, igreja, sinagoga, terreiro, seja o que for. Onde existir Deus, haverá presença divina sempre. E Deus é misericordioso, bom e justo. Não faz preferências e não tem predileções, porque senão ele estaria cometendo injustiças. E perder um atributo de Deus é não ser Deus. Então, fora da igreja, também não há salvação absoluta, porque cada uma tem seu dogma. Mas também ele não diz fora do espiritismo não há salvação. O espiritismo é o caminho para o esclarecimento. Por isso que propõe a fé raciocinada, por isso que diz a cada um, pratica. Não adianta uma fé passiva, não adianta um mundo contemplativo sem ação. O universo é movimento. Nós podemos reproduzir formas, criá-las difícil. Eu não crio um planeta, eu estudo. Eu não crio uma estrela, eu a vejo. Eu não crio árvores e florestas, eu as reproduzo. No entanto, a fundamentação maior é divina. Então, o Espiritismo nos traz 2 pontos importantíssimos que vieram com o caminhar evolutivo do homem. Nós fomos educados pelo medo. Um Deus que não era pai, era soberano, sentava-se numa cadeira, chegou a ser personificado. À direita quem era bom e permanecia. À esquerda quem não era bom e permanecia. Triste demais. Não teríamos chances de melhora e de evolução. Se tínhamos dificuldade, desencarnaríamos com dificuldade e não melhoraríamos. Onde estaria a benevolência divina? Aquela mãe que seu filho parte para a espiritualidade, aceitando o processo de período determinado de vida, o maior sonho dela é reencontrar-se com seu filho. E se esse seu filho estivesse do lado esquerdo e ela do direito, ela pediria para ir para o esquerdo. Então, este Deus não é um Deus misericordioso, bom e justo. Viemos aprendendo com isso. Mas precisamos ter tido o freio de Moisés, porque a lei da justiça era olho por olho, dente por dente. E quando aquele céu era movido pela violência, Jesus traz um céu movido pela brandura, pela caridade, pela fraternidade, pela lei de justiça e amor. Então, o Espiritismo também não é a fonte de salvação, mas a caridade sim. E ela pode ser utilizada, ela pode ser praticada com todos os seres, desde o mais religioso até o ateu e materialista. Caridade é inerente ao ser. Então, muitas vezes, ou a maioria delas, nós rotulamos, né? E dentro de toda a passagem de Jesus, ele vem nos dizer assim, cuidado com a essência e com a aparência. Quantos de nós, ou se podemos dizer todos nós, já nos enganamos e já nos fizemos enganar por aparência. Há tempos atrás dizíamos assim, uma pessoa bem vestida não é um delinquente. Ele não vai cometer um furto. Hoje nós temos os grandes furtos até morais
com homens de colarinho e gravata. Quando olhávamos uma pessoa mal vestida, fechávamos rapidinho, ou fechamos rapidinho, a janela de nosso carro. É claro que temos que ter cuidado, mas atenção ao pré-julgamento. Atenção porque Jesus não usava vestes de ouro, usava chinelas, usava a mesma roupa que os samaritanos, eram túnicas. Então, quando Judas Iscariotes diz para Jesus que era tempo deles pregarem e levarem o evangelho, o cristianismo, ele diz para Jesus, nós precisamos de bens materiais. Podemos recolher dinheiro? Eles tinham que ter proventos, alimentos, era muito simples, mas tinham que ter. E Jesus olha para ele e fala, cuida, Judas, cuida com o peso desta bolsa que tu trazes. Não deixe que esta bolsa te curve e te leve para a perdição. Foi o que aconteceu. Embora a história de Judas merece um estudo muito bonito, né? Porque ele também iludiu-se com promessas falsas. E mais um exemplo para nós. Quantas vezes nós nos iludimos? Então é tempo de reflexão. Esta pandemia, eu costumo dizer que não é um isolamento, é um recolhimento, para que cada um possa autoanalisar-se e verificar até onde e como eu posso evoluir. Esse é um grande convite, mas eu sairei melhor ou pior, dependendo dos meus valores. Quando se fala em desencarne, como tem acontecido, temos que cuidar de causas, né? Muitas vezes dizemos assim, ou ouvimos dizer, né? Há uma palestra muito bonita de Divaldo, alertando sobre isso. Eu sugiro a vocês, hoje tem muito alerta sobre fake news, mas eu sugiro a vocês filtrarem as informações que chegam. Às vezes vem palavras de um espírito, não desmerecendo, mas filtrem isso, né? Porque um espírito superior traz uma mensagem a toda a humanidade, não a exclusividades. Os espíritos de luzes trabalham para a humanidade, para o bem-estar da humanidade. Divaldo traz uma palestra, eu só não sei localizar para vocês, mas ele diz assim, tenho ouvido muito sobre os desencarnes acontecidos. Cuidado, porque nem sempre necessariamente deva ser um expurgo. Cada um tem o seu tempo determinado de vir e de partir, e não há erro sobre isso. A determinação da reencarnação e da desencarnação é divina. É por isso que temos o véu do esquecimento. Vamos imaginar se soubéssemos, embora conheçamos as nossas tendências e temos alguns sinais daquilo que temos que melhorar. Né? Se eu sou muito nervoso, se eu sou impaciente, burilar essas partes. No entanto, as grandes causas, como caminheiros da humanidade, porque se estivéssemos num processo evolutivo maior, certamente não estaríamos num plano de provas e expiações. No entanto, não nos cabe julgar. Dizer que são desencarnes coletivos, que são processos de expurgação, não temos essa condição. Muitas vezes, um desencarne dentro de, por exemplo, um avião, não significa um desencarne coletivo. E dentro de uma mesma situação, cada ser e cada espírito tomará o seu rumo de acordo com sua própria história. Então, o que nós podemos dizer a todos vocês é que, e gostaríamos que ficasse bem no coração, no meu principalmente, que a parábola do samaritano nos ensina principalmente a não julgarmos, né? Aquele que para, aquele que não para, aquele que é orgulhoso, aquele que é egoísta, ele está no tempo dele. O que eu posso fazer? Pedir a Deus que se modifique, mas cada um tem sua trajetória. Esse é um exercício que eu faço dioturnamente, porque é muito difícil para mim verificar alguém em sofrimento e não me envolver terrivelmente. E isso também não é caridade.
A caridade é a preservação. Por isso que ele diz, ame ao próximo como a si mesmo. Ser espírita é ser cristão. E ser cristão é levar a palavra do Cristo, independente de religião. Por isso que ele nos fala, haverá tempo que existirá um rebanho e apenas um pastor. A humanidade se unirá em amor, fraternidade e igualdade. E aí não haverá espaço para preconceitos e coisas pequenas. Eu gostaria de encerrar esse nosso encontro trazendo para vocês... eu me encanto muito com literatura e é uma das minhas linhas dentro da educação que mais me fizeram bem. E existe uma professora doutora, licenciada em geografia, que hoje faz grandes ensaios literários que estão sendo considerados por excelência como quase que perfeitos. Alguns dela têm se confundido até com Fernando Pessoa. Traz a mesma característica, uma característica simples, uma característica coloquial, como Mário de Andrade faz, mas ela pretende usar a prosa como linha de escrita dela. Alguns dos senhores, o nome dela é Edna Frigato, e alguns dos senhores, ou quase que todos, devem conhecer. E se não conhecem, eu sugiro que procurem, porque ela trabalha em frases também, tem umas frases muito importantes. Não são frases de estímulo ou de bem viver, mas são frases que nos fazem pensar. E ela tem um texto muito bonito que chama-se Benditos Sejam. E ela diz isso, é um agradecimento a todos aqueles que passam por nossa vida. Então ela diz mais ou menos assim: benditos sejam os que passam em nossa vida em silêncio, a passos quietos e lentos, para não assustar as nossas dores, assombrar nossos fantasmas e ressuscitar os nossos medos. Benditos sejam aqueles que nos falam com gentileza, com leveza, usando o idioma da paz e não assustam a nossa alma. Benditos sejam aqueles que tocam os nossos corações com respeito, sabendo que somos pessoas por inteiro, mas repleta de erros e imperfeições. Benditos sejam aqueles que poderiam ser tudo, mas resolvem ser apenas doação. Benditos sejam esses seres iluminados que chegam até nós sob várias formas. Sob a forma de família, sob a forma de amigos de alma, sob a forma de flores ou pássaros, que nos ensinam a sonhar, que nos acompanham nos sonhos, e embora podendo voar, decidem hoje e sempre apenas ser ninho para todos nós. Esse ninho é Jesus, que está conosco hoje e para sempre. Ele, nos momentos mais difíceis que atravessarmos, quando nossos joelhos disserem não vai dar, lembremos-nos, Ele está conosco. Ele não fará nada por nós, mas tudo Ele fará junto conosco. Que Deus nos abençoe, que nos dê um tempo de paz e de aprendizagem. Um grande beijo a todos vocês. Muito obrigada. Obrigado, Conceição. Muito lindas as suas palavras. Eu é que agradeço. Agora convido a todos a fechar os olhos e percorrer mentalmente todo o espaço físico do lar, envolvendo-o numa luz intensa e radiante, que vai higienizando todo o ambiente, deixando claro, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não podemos nos ajudar, que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos no nosso amor e num facho de luz, sejam levados até a nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco sob o mesmo teto, também envoltas em muita luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável, que possamos cultivar a paciência e a indulgência e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros
de jornada. Fluidos luminosos são projetados sobre o alto de nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro, atuando em nossos pensamentos, para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Atuam em nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão e o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. Nossos frascos de água, nossas garrafas de água expostas, estão sendo agora fluidificadas e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento. Gratos que estamos ao Pai da vida, vamos vibrar pelo nosso planeta, emitindo com a força do nosso pensamento uma luz muito intensa que envolve toda a Terra, transmitindo o nosso amor fraterno a cada irmão de humanidade, pelo nosso país e pelos seus dirigentes, que possam ser intuídos pelo Espírito de luz e governem com sabedoria e justiça. Que nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância de seu papel nesse processo de regeneração pelo qual estamos passando. Vibremos ainda a caminho da luz, e este farol intenso e luminoso se intensifique cada dia, alimentando pelo amor que nutrimos por esta casa de luz, que amorosamente nos acolhe. Que os laços que há muito unem a família a caminho da luz se estreitem mais e mais, especialmente nesse momento de transição planetária que estamos atravessando. Vibremos ainda pelos nossos familiares, que cada um deles seja amparado pelo Cristo e receba a mais necessidade, que seus lares sejam protegidos e abençoados, e que permaneçamos nesta sublime comunhão de almas que neste momento se estabeleceu nos dois planos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Que Jesus abençoe a todos, que tenham uma excelente semana e que Jesus nos proteja e nos ilumine. Obrigado mais uma vez, Conceição, e obrigado pelo Centro Espírita, por esse espaço que nos proporciona. Um grande beijo e um abraço a todos. Beijo para vocês. Alguém pode vir aqui?